Fala galerinha, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre lipídios. Lipídios, dentro da sua característica geral, ela tem algumas... Quer dizer, todas as moléculas que a gente está colocando aqui como grandes estruturas que compõem a célula têm suas particularidades. Mas os lipídios eu posso destacar algumas coisas que são bem diferentes das demais. Por exemplo, quando a gente falou de blocos de construção da vida, quando a biologia celular, lá nas vídeos, vão falar para vocês sobre as estruturas monoméricas, que vão se organizando cada vez de forma mais complexa, até formar moléculas bem maiores, tá? Por exemplo, aminoácido, se organizando em peptídeos, polipeptídeos e definitivamente uma proteína. Eu posso falar de monossacarídeos se organizando em polissacarídeos, nos nucleotídeos que vão formar os ácidos nucleicos. Agora, quando eu falo de lipídio, o lipídio ele não tem uma unidade monomérica simples assim, sabe? Várias unidades de X moléculas dá um lipídiozão. Não, o lipídio ele já é uma estrutura maior por si só, ela já é mais completa nesse sentido. Tá? Essa é a primeira grande característica. A outra é, quando a gente para analisar essas building blocks, essas moléculas de construção da vida, quem são elas mesmas? Os nucleotídeos, os aminoácidos, os monossacarídeos, eles têm particularidade, quer dizer, têm assinaturas muito peculiares. Quando a gente fala por lipídio, a característica geral, a complexidade de grupos funcionais, eles já são mais variados. Então, assim, eu tento, dentro do lipídio, tentar encontrar uma característica em comum. Né? Nos outros é muito clássico, falar de aminoácidos, você sabe que tem um grupamento amino, um ácido carboxílico, um hidrogênio, a cadeia lateral. Esse para que compõem os polipeptídeos. Né? Agora, falar de lipídio, você vai ter várias nuances, várias variáveis, e o que vai considerar ele, o que vai caracterizar ele como lipídio, são algumas dessas particularidades mais macro. Tudo bem? Como é uma primeira parte mais introdutória da área, a gente vai começar a falar quais são as aplicações biológicas do lipídio. Para quem não sabe, o lipídio participa de quase tudo, né? Então repara aqui, por exemplo, ele tem função na energética. Qual é a função energética de um lipídio? Um ácido graxo ele pode ser oxidado, isso mesmo, por beta-oxidação lá dentro da mitocôndria e originar acetil-CoA, que vai poder ser utilizado pelo ciclo de Krebs, quer dizer, o lipídio, então, pode ser utilizado como estrutura, como base para a gente produzir ATP. Outras são termogênese, claro, termogênese. Se a gente está falando já dessa produção de ATP, a termogênese, nesse sentido aqui, ela está diretamente relacionada também à beta-oxidação. Nesse caso aqui em específico, a gente pode, por exemplo, falar daquelas proteínas desaclopadoras que vão acabar fazendo o quê? Que vão acabar não utilizando a glicose nesse primeiro momento como base molecular orgânica para produzir ATP e vai começar a fazer o quê? Lipólise para poder utilizar o ácido graxo a partir dessa fonte. Tá? Pode-se falar de transdução de sinal, transdução de sinal. Eu posso falar que vários desses lipídios, eles são extremos biosinalizadores, tá? Ou seja, são moléculas químicas que podem deflagrar várias reações químicas na célula. Tem função hormonal. Na verdade, hormonal e transdução de sinal, quer dizer, falar de biosinalização, tem vínculo, né? Vários lipídios, então, podem ser, alguns exemplos de hormônios são de característica lipídica, são antioxidantes, participam de estrutura, membranas celulares, por exemplo, bicamada fosfolipídica, quem nunca ouviu falar nisso? Né? Também vão estar relacionados com a proliferação e diferenciação celular, isolamento térmico. A gente sabe que camadas de lipídios eles são também utilizados como uma forma de controle da temperatura. Tá? Metabolismo de cálcio, quem nunca ouviu falar de vitamina D? Algumas vitaminas, algumas só não, várias vitaminas, também têm característica lipídica, né? E coagulação sanguínea e participação inflamatória. Por exemplo, a via do ácido araquidônico, quando a gente vai falar de leucotrienos, vamos falar de prostaglandinas e tromboxanos. Então, eles também participam dessa via. Então, o lipídio ele tem um papel biológico extremamente importante. Tanto é que, olha só, gente, a gente pode também trazer aqui algumas características da deficiência de lipídio. Por exemplo, baixa taxa de crescimento. Deixa eu ativar aqui, ó. Baixa taxa de crescimento e perda de peso. Isso é uma consequência provocada por deficiência lipídica. Falhas na ovulação, na lactação, degeneração testicular. Out, doeu aqui. Aumento da permeabilidade da pele. Tá? E da membrana celular, claro, ele tem uma participação estrutural muito significativa, dificuldade na cicatrização da ferida, tudo a ver com o que eu acabei de falar lá anteriormente, e aumenta a suscetibilidade a infecções e também a perda de pelos.
Beleza? Então, essa é a primeira aula, é só para apresentar de uma forma geral quem são os lipídios, seu papel biológico e como eles são importantes para a manutenção da vida. Na próxima vídeo a gente vai começar a falar sobre a estruturação, quer dizer, estrutura química, função química e etc, etc. Beleza? Então até a próxima!